Amados, algo bem interessante na música Índios, da Legião Urbana, uma composição de Renato Russo. E todos nós sabemos que Renato Russo ele era cristão, desviado talvez da igreja ou dos mandamentos, mas seu pensamento em Deus ele era concreto. E a música Índios, como muitas outras canções dele, vai trazer esse fato que realmente acontecia na vida de Renato Russo. Talvez Renato Russo passasse por aquilo que Paulo fala: o que eu quero fazer eu não faço, mas o que eu não quero fazer, isso eu faço. E na música Índios, é interessante que ele vai falar uma mensagem bem forte, né? Um conflito dele mesmo. E ele tem dificuldade de acreditar em algumas coisas, e uma das coisas é justamente a Trindade, né? Que ele diz, olha só, quem me dera ao menos uma vez acreditar como um só Deus, ao mesmo tempo é três. Prestou atenção, é três? Na verdade, está errado a pronúncia, deveria ser são três, mas ele está falando de um só Deus, mas que ao mesmo tempo é três. Ele está dizendo que o Pai, o Filho e o Espírito Santo formam um só Deus. É da Trindade, que ele tem dificuldade de acreditar, de entender, na verdade, que me dera ao menos uma vez entender. E talvez ele tenha ido embora e não entendeu isso. E muitos crentes até hoje não entendem a Trindade. Né? Ele vai falar bastante coisa dessa música, outra ele vai falar uma coisa importante. E também vamos dizer assim, o refrão principal da música, que ele vai dizer assim, antes ele vai falar assim, que me deram ao menos uma vez, ele vai falar, não me lembro bem da música, mas ele vai falar assim, que o nome dele, o nome está em todo mundo e ninguém lhe diz ao menos obrigado. Ele está falando aqui da criação, que a criação de Deus está no mundo todo. A assinatura de Deus está na criação. A assinatura de Deus está na criação, Romanos capítulo 1. E o mundo todo não diz obrigado. Aí diz assim, ó, eu quis o perigo e até sangrei sozinho, me entenda, assim pude trazer você de volta para mim. Essa não é a palavra dele, essa é a palavra de Cristo. E Cristo aceitou o perigo da cruz e sangrou sozinho por toda a humanidade, porque só assim Cristo pode trazer o homem para ele. Assim pude trazer você de volta para mim. Olha só, de volta. Não é trazer você para mim, é de volta. Ou seja, ele está falando aqui da obra de Cristo na cruz, da regeneração dos nossos pecados através do sacrifício, da qual ele fala que é sangue sozinho. E assim pude trazer você de volta. Ele está falando da pré-existência, porque todos nós um dia estivemos com Deus. Antes de estarmos aqui, qualquer pessoa desse planeta que existiu, existe ou venha ainda existir, essas pessoas, todos nós já estivemos com Deus. Até os demônios e Satanás, todos nós estivemos um dia com Deus. Ele está falando dessa pré-existência. Assim pude trazer você de volta para mim. E é sempre só você que entende o meu jeito de existir, coisa desse tipo. Então ele está falando que Deus, na verdade, entende porque ele não consegue segui-lo. Claro que ele está falando que é o pecado que é a causa disso tudo. E é só você que tem, caramba, eu me esqueci agora, a cura do meu vício de insistir nessa saudade que eu sinto de tudo que ainda não vi. A cura de existir é essa saudade. Então é só Cristo, ele está falando para isso. Isso é uma oração, afinal é uma oração. É só você que tem a cura do meu vício de insistir. Não é vício de droga, é o vício de insistir na saudade que todos nós temos de Cristo.
É o que Paulo fala, né? O que olhos não viram e o coração não sentiu, é aquilo que Deus tem preparado para nós. Paulo fala que nós temos saudade dos céus. E é isso que ele está dizendo. A vida de Renato Russo, ela é uma vida muito complicada, porque o problema maior dele, claro, o pecado é o problema maior, mas eram as drogas. E por causa das drogas, possivelmente, ou através de atividade sexual, né, homoafetiva, vamos dizer assim, ele acabou adquirindo AIDS e morreu por causa disso. Mas em muitas canções dele, no LP, na época a gente chamava de LP, o disco, né? No LP, no quarto LP dele, parece que é as 4 estações, ele chega a afirmar que aquilo ali é o disco espiritual dele. E o que acontece? O que eu quero dizer com isso? Que ali era um homem salvo, eu não estou dizendo isso. Eu não estou dizendo isso. Mas são coisas que é complicado da gente entender. Por exemplo, homens como Renato Russo, Fred Mercury, Elvis Presley, até mesmo Clodovil. Essas pessoas, eles nunca negaram a fé. Eles nunca negaram a fé. Geralmente, quando uma pessoa se revolta contra o Evangelho, é porque ela não consegue seguir o Evangelho. Ou então ela se revolta e ela passa a ser inimiga do Evangelho. Não foi assim com esses homens. Não foi assim com esses homens. Clodovil fala, ele diz, ele falou uma vez assim, eu sei dos meus erros, mas eu reconheço o valor da família. Eu sei dos meus erros. Um dia eu vou me acertar com ele. Pode deixar que um dia eu me acerto com ele. Ele está falando do juízo final. Embora ele não conhecesse a verdade de Deus, ele está falando que no dia do juízo final ele vai se acertar com Deus, embora ele não conheça que não tem mais tempo. O tempo é aqui, o tempo é agora. Então esses homens, embora não tenham conseguido andar no Evangelho de Cristo, eles não se tornaram inimigos de Deus. Eles viveram as suas práticas de pecado, acabaram, muito deles, não sei do Clodovil, mas muitos deles acabaram no vício das drogas e a droga acabou com eles. Isso é tremendo por quê? Porque a semente de Cristo bem lançada, embora a terra resista a essa semente sempre está lá. É interessante como que pode isso acontecer. Ele leva essas músicas para o mundo todo, para o Brasil inteiro, e ninguém percebe que o nome de Cristo está em muitas músicas dele. Ele diz, o mundo não entende que o seu nome está em tudo. O nome dele está em tudo e ninguém diz obrigado, porque muita gente até hoje não entende as canções de Renato Russo. Mas Renato Russo tinha um laço efetivo com Deus, embora da maneira incorreta, mas ele nunca abandonou esse laço com Deus. São salvos, essas pessoas estão salvas ou não? Não podemos dizer. Isso nós não podemos dizer. Isso aí só Deus sabe. Eu acredito que todas essas pessoas que eu citei aqui e muitas outras pessoas, eles têm um certo conhecimento, né, da palavra, tiveram uma certa, né, comunhão com Deus, e eles, embora o pecado tenha vencido o tempo todo, mas eles, eu acho que partiram contando com as misericórdias de Deus. Isso acontece, isso é fato, isso é real. Mas nós conhecemos a verdade e nós permanecemos lutando pela salvação, porque a salvação é algo que nós lutamos dia após dia e devemos continuar lutando. Ande com Deus, meus amados, ande com Deus, porque esses homens, todas essas pessoas, tinham inveja santa daqueles que conseguem permanecer
uma vida com Deus. Deus abençoe a todos, no nome de Jesus.